E hoje Ele vai falar também, aleluia, segundo a necessidade do teu coração e da tua alma. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia, amada igreja, no livro do profeta Isaías. Aleluia, glórias a Deus. Livro do profeta Isaías. Aleluia, Deus de glória, Deus de graça. E no capítulo 38, livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu agradeço a Deus e dentro desta chamada, dessa comissão, estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu agradeço também que hoje a minha irmã está presente, após 27 anos da gente estar distante um do outro, aleluia, mas o Senhor tem os seus propósitos, conforme eu disse para a igreja ontem. O Senhor me chamou aqui com um propósito, aleluia, no tempo certo, no momento certo de Deus, porque era para nós estarmos em novembro, dezembro, e o Senhor foi adiando, aleluia, mas Ele tem o momento certo para todas as coisas. Aleluia. Assim eu te digo, igreja, nesta noite, o Senhor tem o tempo certo e determinado para a tua bênção, para te abençoar e para responder o teu clamor, aleluia, e as tuas orações. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Diz-nos a palavra do Senhor assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, portanto, peço-te, porque andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? Amém. Pode sentar, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra, igreja, que nós vimos nesta noite está nos relatando e falando, aleluia, do rei Ezequias, o 23º rei de Judá. Um rei que a palavra testifica que foi fiel dentro do seu reinado, porque a palavra de Deus testifica, a Bíblia declara e diz: e todas as autoridades foram constituídas e nomeadas por Deus. Sejam elas autoridades civis, sejam elas autoridades militares, ou sejam elas autoridades eclesiásticas, a saber, pastores, missionários, presbíteros, enfim, por aí vai. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E os reis também foram constituídos por Deus. Quando caiu a monarquia, veio então a presidência, os governadores, os magistrados, prefeitos, enfim. Mas nesta época, diz a palavra do Senhor, e o reinado, os reis prevaleciam e dominavam uma certa quantidade de espaço, tinham domínio sobre uma quantidade de província. E a palavra do Senhor nos declara, quando observamos a palavra, ela nos diz: o rei
Cal teve o seu reinado. E este rei não fez um bom governo, não governou conforme, segundo o propósito que Deus tinha para que ele reinasse, para que ele fizesse com que a nação fosse próspera, para que a nação fosse estabelecida. Existia, assim como nos dias de hoje, já o sábio Salomão disse: nada é novidade, nada é novo, simplesmente as coisas vão sendo transformadas, vão sendo renovadas. Ainda ontem, quando eu, o pastor e a pastora visitávamos a cidade e chegamos num determinado museu aqui da Princesa Isabel, baronesa, e observávamos as coisas, relíquias, coisas que estão guardadas, preservadas, coisas que contam a história da sua cidade e também, por que não dizer, da minha cidade, pois sou dessa terra natal. Embora não tenha sido criado e passado a infância nessa cidade, mas Deus tem os seus propósitos específicos em todas as coisas. E como ontem eu já falei, igreja, aleluia, nada acontece em nossa vida se não for pela vontade permissiva de Deus ou pela sua vontade soberana. Aí você vai me dizer: por que então? E Deus permite e eu sofra tanto? Por que Deus permite e eu passe tantas dificuldades, tantos problemas, tantos momentos de humilhação? Igreja, Deus, conforme a palavra testificou ontem, Ele é o oleiro, comparado ao oleiro, e eu e você somos nada mais, nada menos, o barro nas mãos do oleiro. E a palavra testifica: quem somos nós para contender com o Criador? Quem somos nós para querer tirar satisfação? Mas uma coisa te digo, igreja, uma coisa é certa, e independente da classe A, B ou C, independente da cor, independente da posição social, independente da posição intelectual de cada um, uns tiveram o privilégio, aleluia, estudar em faculdades, outros terão também o privilégio. Porém, alguns não tiveram o mesmo privilégio. Alguns não tiveram o mesmo privilégio de estar na mesma posição, ao mesmo pé de igualdade diante da sociedade. Porém, vírgula, eis que te digo, igreja, e diante de Deus, eu e você, independente da nossa posição social lá fora, porque para Deus somos todos iguais. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não olha se você, aleluia, tem uma posição social melhor ou menor. Ele olha para nós da mesma forma. Ele não olha para a cor da minha pele, Ele não olha para a cor da sua pele, Ele não olha para a vestimenta que você está usando. Ah não, eu amo mais aquele lá que veste melhor, aquela lá, enfim, não. Deus é Pai, aleluia, e Pai, Ele não faz separação e divisão entre filhos. O que Ele ama o menor, Ele ama o maior, independente, aleluia, da situação, independente
Deus, Ele não olha para essas coisas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o nosso exterior, mas sim Ele olha o nosso interior. Ele olha o nosso espírito e a nossa alma, conforme ontem foi ministrado. Ele observa a nossa mente, a nossa alma, mente, vontade e emoções. O sábio Salomão diz: filho meu, de tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Às vezes a gente observa pessoas guardando tantas coisas materiais, guardando para o futuro. Não que a gente não deve se precaver, se prevenir, ter uma reserva para o momento de necessidade, não estou dizendo isso, mas guardar, acumular, eu não guardo o coração. Ele está querendo dizer com isso, pregador, ele quer guardar o meu coração. O coração do homem é para ser guardado. Guardar do quê? Da mágoa, do ódio, do espírito de vingança, guardar da tristeza. Como é que eu posso guardar o meu coração da tristeza? Onde foi profetizado para aquelas irmãs, Cláudia e a sua irmã: alegra o coração do Senhor. Quando você abre os seus lábios, abre a sua boca para profetizar, para louvar, para adorar e para engrandecer o teu Deus, você está, aleluia, guardando o teu coração. Você está, aleluia, guardando e preservando o teu coração. Por quê? Porque se a alegria do Senhor e é a tua força, aleluia, está dentro do teu coração, aleluia, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para mágoa, aleluia. Não tem lugar, aleluia, para o diabo fazer, aleluia, o seu ninho e bagunçar a sua vida. Mas vamos para a palavra. Relata-nos a palavra do Senhor, aleluia, com licença. Este rei, chamado Ezequias, o Senhor chama, conforme já disse, igreja, Deus chama quando manda o profeta. Nem sempre quando a chegada do profeta vem é para trazer uma notícia de alegria. Por quê? Porque o profeta, o atalaia, ele vem amando de Deus e ele tem que falar as palavras que Deus colocou no seu coração. E o Senhor disse certa vez para o profeta Isaías: Isaías, vai até a casa de Ezequias e diga para ele assim: o leito, a cama que tu subiste, dele tu não descerás. Porém, preparas a tua casa, porque certamente tu morrerás. Imagina, igreja, o profeta tem que chegar no palácio do rei e dar-lhe esta notícia e dizer para o rei: ó rei, meu senhor, eu vim aqui trazer uma palavra do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Aleluia! E o rei, talvez todo feliz: bom, com certeza Deus tem algo bom para mim. Aleluia! É por isso que eu te digo, igreja, nem sempre, aleluia, a palavra do profeta, quando chega numa igreja, agrada a todo mundo. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, o
chega e diz: Rei Ezequias, o Senhor te diz desta maneira: prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O profeta Ado sai, está dando meia volta e nos fala a palavra. E neste meio tempo, o rei Ezequias, Alamanai Chubiri elevantou bele elevácia, Alai Churibiri Lesia Andaramanai Churilaui, vira-se para a parede. E quando eu falo de parede, o Espírito do Senhor me diz: ele não deu as costas para a parede, mas ele virou-se para a parede. E eu aprendo com isso. Ele enfrentou o obstáculo, ele enfrentou a situação. E diz a palavra que ele começa, aleluia, a mostrar para o Senhor o relatório da sua vida. Se bem, igreja, antes disso, de mais nada, quero lhes dizer por que lhe sobreveio essa situação. Segundo a Crônicas, capítulo 20, diz que num determinado momento o rei Ezequias exaltou-se, deixou subir o melhor para a cabeça, aleluia, exaltou-se o seu coração, aleluia, numa determinada conquista, numa determinada guerra contra os filisteus, contra o melhor, o exército da Síria, aleluia. E Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para deixar-se escarnecer. E diz a palavra do Senhor, não é eu que digo, a palavra do Senhor diz: e Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí Deus decreta esta sentença, Deus libera esta palavra, e o profeta tem que dizer. Porém, quando ele recebe essa notícia, a palavra do Senhor diz: Deus é Deus misericordioso, Deus benigno, Deus compassivo e tardio em irar-se. O rei Ezequias se vira para a parede e diz: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei com fidelidade e inteireza de coração na tua presença. Lembra-te, Senhor. E diz a palavra, e chorou muitíssimo. E diz a palavra, Ezequias chorou muitíssimo. Eu não sei o espaço, o tempo, e o profeta Isaías levou do quarto, aleluia, da câmara do rei até a metade do pátio do palácio. Eu não sei o espaço de tempo e a distância. Uma coisa eu sei, que quando eu abro o meu coração, e quando você abre o seu coração, e quando você, aleluia, se humilha na presença de Deus, não na presença de homem, quando você coloca o seu coração na presença do Senhor, aleluia, antes e abro a sua boca, o Senhor diz: eu já estou lhe respondendo. E antes que clame, eu já sei o que tu estás pedindo. O rei Ezequias chora muitíssimo. E aí o Senhor, profeta não contente, profeta obedece. Aleluia. Isaías vai voltando de volta para o seu caminho. Era só isso, ele não tinha que lamentar, ter sentimento, chorar junto com o rei. Simplesmente ele está indo. E quando ele ouve, o Senhor diz assim, dessa maneira: profeta Isaías, volta, dá meia volta e volta lá ao quarto do rei Ezequias, volta ao seu palácio e diga-lhe assim: eis que ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eis que eu
Quando Isaías, aleluia, ouve a ordem do Senhor, ele dá meia volta rapidamente e volta até o palácio e dá novamente a notícia para o rei. Ó rei, Deus manda te dizer, ele ouviu a tua oração, ele viu as tuas lágrimas e ele te acrescenta 15 anos de vida ainda a mais. E eis que ele te diz, e tu vencerás ainda o exército, aleluia, dos assírios que ainda vão se levantar, aleluia. E aí o rei Ezequias, ele diz, que sinal me darás para que eu creia nesta palavra? Ele pede um sinal. E Deus e o profeta Isaías diz para ele assim: podes tu pedir que o relógio atrase 10 graus, ou que o relógio adiante 10 graus. O rei Ezequias, olhando para o relógio, diz assim: bom, adiantar-se o relógio do sol é muito fácil, a sombra declinar mais rapidamente, porém retroceder já é mais difícil. Ele diz: não, ele retroceda 10 graus. E diz a palavra, e assim sucedeu. O relógio que já tinha passado 10 graus, ou quase 2 ou 3 horas para frente, ele retrocede para trás, aleluia, e Deus dá vitória para o rei Ezequias. Por quê? Porque houve, aleluia, glória a Deus, um quebrantamento espiritual, porque houve, aleluia, um quebrantamento em seu coração, porque houve um arrependimento, houve uma reflexão na sua alma, nos seus atos e em suas ações. E diz a palavra do Senhor, e o rei Ezequias se arrependeu, e por isso ele foi vitorioso, humilhou-se diante da presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E nesta noite não é diferente aqui, aleluia. Nesta noite o Senhor está aqui passeando em espírito e em verdade. O Espírito Santo está trabalhando desde o momento em que você estava se preparando, saindo do seu lar para chegar até aqui nesta noite. O Senhor tem um propósito específico, aleluia, em tua vida, e não é coincidência do acaso e você está aqui nesta noite. Por quê? Porque para Deus não existe coincidência, não existe acaso, existe sim o plano e o perfeito propósito de Deus. Porque ele pediu, porque ele diz: a palavra que saiu da minha boca, ela não volta vazia. Antes eu tenho pressa que se cumpra. Para quê? Para que o meu nome seja glorificado entre o meu povo. aleluia, Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está passando. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua família, eu não conheço o seu lar, mas há aqui nesta noite a terceira pessoa da Trindade, a saber, o bendito e precioso Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E ele está nesta noite sondando o teu coração, e ele te diz nesta noite: filho meu, filha minha, então somente dá-me o teu coração, porque você não sabe muitas vezes te conduzir, você não sabe muitas vezes, aleluia, como você deve agir, se você deve ir para a
ele é educado. Quando o Senhor criou o homem e a mulher no jardim do Éden, ele mostra para o homem e diz: olha todo o jardim eu plantei, será para a tua sobrevivência, será para te alimentar, de todos os frutos tu deve comer, porém aquele fruto que está no meio do jardim tu não deve nem tocar nele e nem se aproximar dele. O Senhor dá sabedoria, o Senhor deu entendimento, deu conhecimento e também deu-nos o livre arbítrio. Deu-nos a livre opção de escolha. Deu-nos discernimento, conhecimento. E obedecer é melhor que sacrificar. Ele mostra para o homem: obedece, tu vai ser feliz. Assim como o pai e a mãe diz para o filho: meu filho, o caminho é esse, eu não quero que tu vá para a esquerda, eu não quero que tu te associe a determinadas amizades, o caminho é este que estou te mostrando, para que tu seja feliz, para que tu sejas bem